Por milhões de anos, o nosso sistema imunológico de defesa trabalhou para nos proteger de agentes externos que poderiam nos atacar. Em determinado momento, alguma coisa aconteceu que esse sistema se descompensou e começou a confundir os agentes invasores com aquelas mucosas que protegem o nosso organismo e começou a nos atacar. Isso basicamente explica o que é uma doença autoimune. Entre tantas, a gente vai contar um pouco da vida de quem convive com a doença de Crohn, uma doença autoimune que afeta o sistema digestivo. Eu tinha muita dor. E são dores razoavelmente fortes, né? Normalmente, né? Eu fui uma criança que sentia muita dor, né, Thelma? As experiências com a doença podem variar de pessoa para pessoa, mas em comum, todos relatam um mesmo sintoma: a dor. Dores intensas, que ultrapassam a área do abdômen, se estendem para outros pontos do corpo, acompanhadas de fadiga extrema, inflamações em articulações que acabam limitando os movimentos, inchaço, dores de cabeça. E, claro, o sintoma mais característico da doença de Crohn: diarreia. A Caroline conheceu a doença de Crohn ainda na infância. Cresceu convivendo com as crises, dores e limitações impostas pela doença, mas sempre motivada a alcançar a tal qualidade de vida que todos buscam e, óbvio, se livrar das dores. Hoje o diagnóstico dela mudou. Ela segue com uma doença autoimune que desenvolve no intestino, mas agora de uma maneira diferente. Não é comum, mas eu fui diagnosticada com 9 anos. Eu já tinha sintomas pelo menos desde os 7. Com 9 anos, aqui em Cachoeira, a gente não tinha médico que tratasse da doença, então a gente fez o primeiro tratamento com pediatras em Porto Alegre. E essa jornada aí já tem mais de 20 anos de tratamento. O que tu sentia? Eu tinha dor abdominal, diarreia, e quando a gente foi mesmo buscar um tratamento mais específico para a doença inflamatória intestinal foi quando eu comecei a perder sangue. Tinha sangramentos consideráveis, assim, foi quando a gente foi procurar um gastro mesmo, não mais o pediatra, né, não era mais suficiente. O meu primeiro diagnóstico, na verdade, com 9 anos, foi de retocolite ulcerativa. Conforme os exames, na verdade, o que muda de um diagnóstico para o outro é o local das lesões, né, a gravidade da doença também. Então, como eu tive algumas crises severas, eu acabei mudando o CID da doença, né? O diagnóstico com o tempo e com os exames foram de Crohn por um período. Hoje eu tenho um diagnóstico fechado de retocolite ulcerativa severa, né? Como a minha doença ela é mais grave, ela é mais aguda, que por um tempo fez-se achar que era Crohn, porque o Crohn ele é mais intenso. Uma jornada também longa que acompanha a Ana Jara, diagnosticada há 21 anos. Recentemente, ela precisou passar por uma cirurgia para retirar parte do intestino, entre mais um dos reveses da doença. Foi em torno de uns 4 a 5 anos, né? De dores, de internações, várias complicações até chegar ao diagnóstico, né? Então, em 2004, em agosto, o médico em Porto Alegre diagnosticou, né? Que eu tive uma crise das mais fortes de todas, né? Assim, para a época, né? Eu tinha muita dor abdominal, a cólica abdominal, uma coisa assim muito forte. Olha, foi um período muito difícil. Então, faz 21 anos que eu tenho o diagnóstico. Aí eu consegui ir levando, né? Foi muito complicado. Cada viagem que a gente faz, eu e a minha família, a gente sempre chega aonde que tem um pronto-socorro. Porque qualquer coisa desencadeia, né, a crise. É uma alimentação, qualquer coisa assim, às vezes. E um dos fatores muito importantes é o estresse, né? Você estressou um pouquinho. Hoje eu não estou com uma parte doente do Crohn, porque eu retirei na cirurgia, foram retirados 20 centímetros, né? Hoje eu tenho Crohn, ao longo do tempo pode ser que volte, pode ser que não, né? História semelhante viveu o Léo, que precisou tirar 50 centímetros do intestino e foi nesse procedimento que ele descobriu que tinha a doença. Isso há 13 anos. Nesse momento, o Léo passa por uma crise muito severa, que o tirou do trabalho, das atividades sociais e exigiu medidas extremas. Eu descobri a doença em 2012,
quando eu fiz a cirurgia, né? Tirei 50 centímetros do intestino na época. Foi uma crise muito forte que eu tive. E depois dali comecei a fazer o tratamento Procron. Foi diagnosticado através da biópsia da parte retirada do meu intestino. E depois dali comecei a fazer o tratamento para Crohn, onde eu tive um longo período de estabilidade. Fiquei bastante tempo assim em recuperação, mas depois voltei a uma vida normal. Tive um bom tempo praticando esportes, fazendo minhas atividades, trabalhando. E agora estou passando por mais uma crise novamente, uma crise forte de novo de Crohn, né? Como efeito colateral, hoje eu estou com uma anemia profunda, né? Uma anemia muito forte. Este ano já fiz 45 bolsas de sangue, né? Transfusão de sangue, para tentar regular minha anemia, uma anemia profunda, que até então agora começa a dar sinais de melhora. Fazendo, né, com que eu sinta muito cansaço, dificuldade de caminhar, dificuldade no meu deslocamento e muito inchaço nas pernas, né? Eu com uma retenção de líquido, as pernas estão muito inchadas, está causando um peso muito grande. E aí esses efeitos colaterais que vêm junto com o Crohn, devido à má absorção dos nutrientes, causam um grande mal-estar, né? Eu estou em licença saúde nesse momento, né? Gostaria de estar trabalhando, mas não teve como manter mais, precisei sair. Foi uma anemia muito grave. Fazendo vários exames e com tratamento com vários medicamentos. Tem uma lista de medicamentos muito grande que eu estou tomando. E isso está me limitando um pouco. O custo grande que a gente tem com médico, com os demais medicamentos que a gente não recebe, né? que precisam para outros efeitos da doença. E consultas, exames, né? Que a gente tem um gasto muito grande com a doença de Crohn. Inúmeros motivos, a gente não tem uma causa específica, tem a ver com a imunidade, tem a ver com a predisposição genética, tem a ver com alguns fatores ambientais de hábitos de vida, né? Esse intestino ele começa a inflamar, causar úlceras, feridas literalmente, né? Em qualquer parte do trato digestivo. Na doença de Crohn pode acometer da boca ao ânus. É uma autoagressão, por alguma desregulação o nosso corpo começa a agredir o trato digestivo. A maioria dos pacientes vai ter sintomas de dor abdominal, mas é uma dor assim em caráter recorrente, que a gente diz, vai ter períodos que vai ficar bem, vai ter períodos que essas dores vão agudizar, né, que vão exacerbar no caso, e às vezes melhora espontaneamente, então o paciente acaba não procurando atendimento médico. Isso faz com que muitos pacientes com Crohn demorem para procurar atendimento médico, mas os sintomas principais é uma dor abdominal com frequência, né? Diarreia, às vezes ela pode estar acompanhada de um muco ou um sangue, né? Uma diarreia, uma alteração do hábito intestinal. Febre, às vezes uma febre à tardinha, de vez em quando. Uma perda de peso não intencional, né? O paciente nota que perdeu 2, 3 quilos, não fez dieta, não fez nenhum tratamento para isso. E tem as manifestações da doença de Crohn, que são extraintestinais, que a gente diz dor de cabeça, cansaço, fadiga, uma perda de apetite, dor nas articulações, né? Tanto coluna lombar quanto articulações periféricas, que a gente diz. Então, às vezes até manifestação ocular, né? Tipo uma conjuntivite, isso tudo está no espectro da doença. A maioria dos pacientes chega no consultório com um peso bom, né? Às vezes até acima do peso, né? É um paciente que se sente relativamente bem, mas daí quando a gente vai esmiuçar, esse paciente tem deficiência de vitaminas, principalmente vitamina D, B12, ferro, tem já uma anemia. Eu sempre tive essa anemia, agora ela está pior. Então a gente tem algumas coisas que a gente percebe na evolução da doença. As cirurgias mais comuns para a doença de Crohn são relacionadas às complicações para a doença de Crohn. A doença de Crohn não é uma patologia curável através de uma cirurgia, mas as complicações podem ser controladas através de cirurgia. Uma das causas mais comuns de tratamento cirúrgico é a obstrução intestinal. O intestino delgado, ele, algumas vezes, né, nesses pacientes, devido à dificuldade no tratamento, a demora no início do tratamento, ou mesmo a falta de resposta ao tratamento,
esse intestino pode sofrer processos cicatriciais, inflamatórios, né? E que não permitem mais a passagem do conteúdo intestinal. Então, a gente precisa desfazer aquela zona obstruída. Isso geralmente é feito através de uma cirurgia, né? Outra causa muito comum de cirurgia são as fístulas, né? O que é uma fístula? A fístula é um orifício, né? Uma perfuração que ocorre no intestino. Geralmente, isso acontece na região anal, né? Ali onde o reto vai terminando e se transformando em ânus, ali pode acontecer esse tipo de formação de fístula, mas também acontece no intestino delgado. O intestino delgado pode fazer uma perfuração que vai se exteriorizar na pele, ou mesmo uma perfuração que vai se exteriorizar para dentro do próprio intestino delgado ou por cólon, por exemplo, menos frequentemente. O tratamento não é padrão para os pacientes, cada um exige uma abordagem diferente. E esse é também um dos desafios que a doença impõe. Eu faço um imunobiológico, né? Eu consegui esse imunobiológico pela farmácia do estado, graças a Deus, porque é um medicamento extremamente caro. A gente não tem como, eu faço 2 injeções por mês, né? A medicação que a Najara usa, o Mira ou o Adalimumab, tem preço médio de R$15 mil a dose. E é também uma das medicações que o Léo começou a usar recentemente. Hoje eu faço uso do medicamento Adalimumab a cada 14 dias, então assim, se eu for viajar nesse período, vou receber um medicamento, tem que levar junto. Até tu descobrir a medicação é muito complicado, porque aí tu passa naquela fase assim de, vamos tentar essa medicação, tenta, aquela medicação te dá um efeito colateral horrível. Aí tu começa outra medicação. Eu já tive hepatite 2 vezes por medicamento, sabe? Eu tenho no quadril, né, quadril, no braço, no ombro também, e a doutora Camila me disse, doutora, mas eu, né, por mais ser gordinha, eu sempre faço alguma atividade física, eu faço pilates, eu faço yoga, e ela disse, isso aí tudo é com o tempo, né, da medicação, da própria doença, né, vai tendo, e eu tenho um problema no quadril crônico, que já fiz muitos exames, é desgaste, não é só aquela dor ali, que incomoda bastante, né? Uma inflamação que tu acaba tendo. O corticoide, ele dá esse inchaço, né? Do medicação, pode dar dermatite, pode alterar a pressão ocular, psoríase. Eu já tive dermatites, já tive artrite também relacionada à doença inflamatória intestinal, que o que mais me incomoda mesmo é o ganho de peso, inchaço, né? O inchaço que causa o corticoide, para mim, é o que mais incomoda. Para a Carolina, essas medicações já perderam a resposta. Agora, ela busca judicialmente obter um novo medicamento que atenda à condição atual em que está a doença dela. O medicamento é o Stelara, que hoje custa, em média, R$40 mil a dose. Dá aquele primeiro baque, mas é pro resto da vida, mas não tem cura, mas eu vou ter que tomar remédio. Então, acho que por eu ser criança, pelo pensamento infantil de vou ter que tomar esse remédio, mas eu não vou sentir mais dor, eu vou ter vida normal, eu vou ir pro colégio, eu vou conseguir ir pras festinhas, para mim essa parte foi tranquila. Acho que por ter sido na infância isso me ajudou. Eu logo internalizei de que eu ia ter que tomar remédio, mas o tomar remédio é não sentir dor, é se me sentir melhor, então foi tranquilo. Para mim, hoje, o que mais me incomoda é a falta de agilidade nos processos. As medicações são de alto custo, então elas vêm ou do Estado, né, ou do plano de saúde, e tudo demora muito. Para quem tem uma doença inflamatória intestinal, seja Crohn, seja retocolite, a gente está sempre correndo contra o tempo, né? Essa medicação não está fazendo mais efeito, eu preciso de uma medicação nova para ontem. E esse ontem, ele não existe, né? Quando a gente perde a resposta imune de um medicamento, precisa passar para outro, e aí vai do zero aquela corrida atrás de medicação.